Fala pessoal, beleza? Luciano aqui, vamos para mais um estudo aqui de final de semana aqui para vocês, nosso recap semanal, tá? Hoje a gente vai dar uma olhadinha no mensal também, já que estamos ali finalizando o mês. Vamos conversar sobre índice, dólar, e hoje a ideia é que a gente converse também sobre gaps, tá? Falando sobre gaps, né, para quem não está, por exemplo, habituado à metodologia do Brooks, existe vários tipos, né, de gaps. Existe gap de fuga, gap de área, gap de exaustão, gap de continuação, tá? Mas não é desse tipo de gap aqui que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre o índice dólar, tá? E vamos ao que nos interessa, tá bom? Então, no princípio eu vou falar um pouco aqui sobre gaps. Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui, que eu pego um espaço livre aqui, para poder desenhar aqui para vocês. Então, para quem já está habituado à metodologia do Brooks, o pessoal já deve entender o que são, né, o que são gaps dentro da metodologia do Brooks. Dentro da metodologia do Brooks, um dos usos de gap, né, pessoal, é um gap entre barras. Esse gap, ele leva em consideração a máxima dessa barra, certo? É uma barra de alta. E aí a próxima barra, né? O Brooks também fala de mais tipos de gap, tá, pessoal? Tem mais coisas, mas hoje a gente vai, né, trabalhar apenas esse gap entre barras, tá? Que seria esse espaço da máxima desta barra, tá? A mínima dessa barra aqui. Máxima dessa barra, mínima dessa barra, certo? O gap seria o espaço que ficou entre a máxima desta barra e a mínima desta barra, tá? A gente não vai ainda conversar sobre esse outro tipo de gap, que também às vezes acontece lá nos 5 minutos. Aqui a gente está olhando o semanal, tá? Mas hoje a gente vai conversar sobre esse tipo de gap aqui, até porque eu ainda tenho que falar sobre o índice dólar, então não vai dar para eu tentar, né, falar sobre mais coisas aqui com vocês. Então, esse tipo de gap, né, ele vai falar apenas que, né, essa movimentação ela é importante. Por quê? Porque esse espaço aqui, pessoal, te diz que durante essa movimentação de alta, o mercado conseguiu apresentar uma aceleração. Como assim, Luciano, aceleração? Essa aceleração, o Brooks dele nos traz essa ideia que essa aceleração ela se dá pela ausência de lateralidade, ou seja, tem interesse na movimentação do preço, tem bom deslocamento do preço. E que quando o mercado apresenta essas movimentações, né, com sequências de gaps, né, abertos, o mercado ele está geralmente em um time frame maior apresentando só um modo rompimento. Às vezes é só uma grande barra, né, que você, por exemplo, está vendo. Digamos que aqui você estava olhando 15 minutos. Então, às vezes, você vai ter ali uma barra, né, nos 60 minutos completa, às vezes apresentando um rompimento de uma movimentação anterior, certo? Rompendo uma estrutura, às vezes, anterior. Então, quando você tem esse tipo de movimentação, é quando você tem melhores probabilidades de continuidade. Por quê? Porque você está vendo domínio, controle, aceleração, deslocamento do preço, tá? Então, esse tipo de gap, ele é bastante relevante em duas situações. Em uma, quando o mercado está em um modo sempre comprado, certo? Por que sempre comprado? Porque os vendidos tiveram tão pouca pressão que eles não conseguiram nem fazer a mínima dessa barra, por exemplo, ó, vir fechar esse gap, vir testar a máxima desta barra, tá? Então você vai precisar sempre, para estar observando o gap, você vai precisar sempre de 3 barras, certo? Você não vai olhar ele com 2. Você vai precisar de 3 barras para que você tenha essa ideia da projeção desse gap. Às vezes a barra vai, né, se afastar demais, né, da barra anterior, uma barra muito ampla, por exemplo. Às vezes vim aqui fazendo alguns dojis, né, uma lateralidade, e essa barra vai ser uma barra que vai mudar todo o contexto do mercado, né? Às vezes você está tendo aqui, por exemplo, uma lateralidade, enfrentando aqui uma lateralidade, e de repente você tem uma barra muito ampla, né, que acaba rompendo, como essa daqui, ó. Você tem uma movimentação de alta, essa movimentação de alta, né, começa a gerar um movimento lateral, né, que aqui seriam barras sobrepostas, tá? E de repente você tem uma barra que muda todo aquele contexto, né? Ela tem um amplo rompimento. E aqui, ó, ficou um gap aberto, tá? Essa barra ela mudou
muita coisa durante essa movimentação de alta, certo? Então, gaps abertos te indicam aceleração, te indicam a ideia de continuidade, beleza? Então, essa é uma das ideias do gap, continuidade. Então, você precisa dar atenção a isso. E você precisa colocar na sua cabeça que quando você vê, por exemplo, algumas barras deixando alguns gaps abertos, às vezes, para quem não acompanha time frames maiores, para quem está habituado já a trabalhar com mais time frames, 5, 15, 60, às vezes você está vendo isso acontecendo 15 minutos, lá no 60 você está vendo o modo rompimento iniciando, tá? Porque vai ser uma única barra praticamente maciça, né, de boa movimentação. E essa barra, em sua construção, ela não teve grandes correções. O que é correção, né, pessoal? Brooks é quando a mínima de uma barra vem abaixo da mínima da barra anterior. Então foi uma movimentação limpa, uma movimentação sem correção, uma movimentação dentro de um modo sempre comprado, tá bom? Então, gaps devem, né, introduzir em você a ideia de aceleração, de continuidade, tá? De domínio de um dos lados, beleza? Tanto para compra quanto para venda. Aqui, ó, a gente teve uma boa movimentação de baixa, tá? Foi um microcanal, né, um modo sempre vendido, só que ainda assim, ó, ele não deixou gaps abertos. Ó. Se você observar a máxima dessa barra aqui, ó, ela volta para fechar. Então aqui ainda não tinha um domínio tão completo. E aí essa movimentação continua, né? Aqui ficou um pequeno gap, bem pequeno, né? Que aqui eu estou usando uma linha um pouco mais grossa. Aqui ficou gap, aqui, né, ficou um pequeno gap também. Aqui já não. Aqui ficou um grande gap, tá? E esses gaps, eles devem ligar em você a ideia de aceleração, assim como fechamentos rompendo mínimos, né? Porque se um fechamento rompe sempre a mínima da barra anterior, ele é um fechamento que está te demonstrando interesse e controle, certo? Por que controle, Luciano? Porque esse fechamento ele acaba sempre fechando em pontos mais baixos do que a mínima da barra anterior. Ele é diferente de uma lateralidade, né? Isso daqui, ó, é uma lateralidade. Os fechamentos acabam fechando dentro ou muito próximos de movimentações anteriores, ó, fecha dentro, esse daqui fecha dentro, esse daqui fecha contido, ó. Movimentações que fecham dentro de máximas e mínimas anteriores. São movimentações de lateralidade. Não tem uma demonstração de pressão de um dos lados, né, dominando o mercado. Aqui é algo diferente, é um fechamento rompendo, um fechamento rompendo. Se a gente coloca isso daqui no mensal, você vai ver a cada 4 barras, você vai ver uma boa barra de tendência de baixa. A gente vai colocar a pouco, já, né? Você vai ver isso daqui, ó. Uma grande barra ali, formando 4 barras. Seria isso aqui com um pequeno pavio. Ah, tem mais 4 barras aqui, Luciano. Então seria agora as próximas 4 barras isso daqui, né? Com esse pavio, certo? Então, você está vendo às vezes o modo rompimento também um time frame maior. Então é interessante você ligar essa ideia. Então gap, deslocamento do preço, aceleração, domínio, controle, muitas vezes vai te dar a ideia, né, de que o mercado mudou para uma movimentação distinta daquela que ele vinha fazendo, tá bom? Então deem atenção a isso, né, a estudar gaps, beleza? Para controle, continuidade, boa movimentação, tá? Gaps entra no modo sempre comprado, sempre vendido, entra, né, dentro de modo rompimento, aparece também ali em microcanais, em canais estreitos, né? São movimentações mais comuns aqui de você acompanhar mais gaps, tá? E tem mais um ponto, né, que é interessante a gente conversar sobre gap, que é gap em lateralidade, tá? Gap em lateralidade, pessoal, é o seguinte. Esse aqui é interessante vocês observarem, por quê? Porque gaps abertos em lateralidades, então aqui a gente tem uma lateralidade, o mercado está se movimentando aqui dentro, certo? Ele veio fazer uma pequena movimentação, essa movimentação de baixa que ele deixou, certo? E enquanto ele estava subindo aqui, ele acabou deixando alguns gaps abertos, tá? Digamos que ele deixou gap aberto aqui, certo? O desenho seria o mesmo que a gente acabou vendo, né? Tá subindo, é isso aqui, ó. Começou a subir, você imagina que você está vendo isso daqui durante essa subida. Ficou um gap aberto. Esse gap aberto ele ficou bem aqui, essa movimentação real, tá? E aí o mercado desenvolve, né? Deixou algum gap aberto aqui em cima também, que, né, em lateralidades muito provavelmente ele volta para vir testar essa movimentação em momento, né, posterior. E aí o mercado vem, fecha esse gap, né?
e aí às vezes ele apresenta uma movimentação em direção oposta. Ele volta, fecha o gap e se movimenta na direção de um outro gap que acabou ficando aberto. Isso é bem comum, tá, pessoal? Em movimentos que você possa pensar em esperar lateralidade. Quando que você pode esperar lateralidade? Por exemplo, quando um dia que o mercado abrir e a M200 estiver passando no meio das barras, tá? Então, é algo comum. Então, sim, te trago aqui uma situação. Como que você valida isso? Como que você usa isso? Indo para o gráfico e testando e vendo se funciona, tá? Se você não fizer isso, não faz sentido, né? Você está tentando adquirir conhecimento para tentar aplicar com o mercado rodando, né? Você não vai conseguir fazer isso. Primeiro, porque você não reconhece isso aqui. Segundo, porque seu cérebro está lidando com dinheiro, né? E lidar com dinheiro, perda ou ganho, para o seu cérebro, né? Se você não confia naquilo que você está fazendo, muito provavelmente você vai fazer algo bem errado, beleza? Então, valide esses pontos aqui que a gente acabou de trabalhar. Vá validar esses pontos. Então agora a gente vem aqui para o gráfico, algo um pouco mais próximo da gente. A mesma ideia, né? Aquilo que a gente acabou de conversar. Essa movimentação aqui, ó, dentro do semanal, deixou o gap aberto, tá? Esse gap ele ficou aberto até que essa barra veio aqui e veio preenchê-lo, tá? Aqui, ó, nessa movimentação, ó, ficou um grande gap aberto. Ó. E aí o mercado veio ó, corrigindo e veio estreitando esse gap. Toda vez que o mercado vinha com movimentações de baixa, né, ele vinha deixando esse gap aqui, que a princípio era mais amplo, né, ele tinha essa amplitude aqui, que era da máxima desta barra com a mínima desta barra, né, ele veio se estreitando a partir das movimentações do preço. Até que, em determinado momento, né, deixa eu só apagar essas outras linhas, em determinado momento ele foi fechado, tá? Pela mínima desta barra. Depois disso daqui ele acabou apresentando um movimento contrário. Olha que interessante, né? Ele só fechou esse gap. Aqui em cima, pessoal, teve a movimentação de alta, aqui teve também, ele já foi fechado por essas barras. E aí ele deixou outro gap aberto aqui em cima, que a princípio era este gap. Né? Era isso aqui, ó. Esse era o gap aberto. Aí essa barra, quando ela começou a subir, tá? Ele volta e estreita esse gap aberto. Esse gap foi ficando cada vez mais estreito. Depois, com essa barra aqui, ó, ela foi completamente, né, fechada. Tá? O espaço entre as barras que gerou esse deslocamento acabou voltando aqui para fechar. Tá? Façam esse estudo. Tá lá nos 5 minutos, pode fazer no semanal, pode fazer no diário. Ele funciona, né? Pela fractalidade dos tempos gráficos, ele vai funcionar com a mesma dinâmica, né? No tempo gráfico que você estiver operando. Só não vai para o M1, né? Para não ficar buscando. Funciona também, só que é muito rápido, né? A tomada de decisão é muito rápida. O Brooks não recomenda, então talvez seja melhor você seguir a opinião, né, de uma pessoa mais experiente, tá bom? Então, gap aberto. Aqui, ó, tinha ficado um bem pequenininho, né? Foi fechado, certo? Aqui não, né? Aqui a gente tem gap aberto, tá? Ó, até então, gap aberto é isso daqui. Aqui, quando chegou nessa movimentação, pessoal, o que a gente conversou? Que quando a gente tem testes de WED, muitas vezes a gente tem TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas. Essa correção ela é levemente altista. Muitas vezes ela não muda o mercado depois ele só tem continuidade para a movimentação que ele vinha fazendo. Desculpa. Então aqui, essa movimentação, né, agora é uma movimentação de lateralidade, você sabe já o que é lateralidade, barras sobrepostas, tá? E ela pode apresentar um pouco de continuidade, a gente está falando semanal, depois voltar e ainda assim fechar, né, em mais lateralidade. A princípio, quando a gente pensa em WED, pela probabilidade de rompimento, né, pode trabalhar a probabilidade, 75% rompe, 25% falha. Quando falha, não quer dizer que vai reverter o mercado, tá? Quer dizer que pode ser só uma TBTL, uma correção lateral, 10 barras, duas pernas, volta, toca a média móvel de 20, toca a média móvel de 9 e volta a manter, né, aquilo que está mais fácil para o mercado continuar fazendo. No caso aqui, é uma movimentação de baixa, já que ele está abaixo de todas as médias, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no mensal. Aqui no semanal a gente já conversou. Barra sobreposta, né, a ideia da TBTL. Como que a gente está aqui no mensal, pessoal? No mensal a gente tem aqui a MM200 passando aqui, tá? Um pouco abaixo, né, ela não é completa pela quantidade de períodos que ela precisa para ter, né, a sua continuidade aqui anterior. E temos aqui uma barra com rompimento. Como assim, Luciano, com rompimento? Ela rompe a mínima da barra anterior.
O próximo mês ele pode ainda apresentar um pouco mais de continuidade de baixa. Como assim? A gente está falando do mensal, tá? Próximo mês. Então tem muitas barras do diário, 4 barras do semanal. O mercado ainda pode vir, por exemplo, dar alguns alvos. A gente tinha feito algumas projeções de alvo, lembram, nos vídeos anteriores, daqui, desse rompimento, e desses outros rompimentos aqui. Teve pequenos rompimentos, certo? Pequenas movimentações que confirmaram o rompimento. Essa daqui, Luciano, confirma o rompimento, toda essa movimentação? Bom, a gente tem um gap aberto. A região a ser rompida está aqui, e aqui a gente tem um espaço vazio. Gaps também são usados para confirmar, como a gente falou, gap indica interesse, indica domínio. Se os comprados, por exemplo, não conseguiram empurrar essa barra, por exemplo, para dentro dessa movimentação, que geraria uma probabilidade maior de rompimento e alvo, tá? Os vendidos têm mais controle. Então, ficou aqui esse gap aberto. Então, fica um pouco mais presente a ideia de que o mercado pode vir aqui tal alvo. Afinal de contas, ele ainda não deu esse alvo. Tá? Depois desse alvo tem segundo alvo. Essa região aqui, lembram? É uma região, tinha muitos fibos aqui, É uma região de confluência de vários alvos, certo? Além de, você tá também chegando numa região aqui, que é uma wedge. E aí poderia iniciar uma TBTL no mensal, ou mesmo uma movimentação de reversão e rompimento, 25% das vezes. Você tem que conhecer as probabilidades e saber como que você vai reagir a isso. Rompeu, confirmou o rompimento, você vai esperar 2 pernas de baixo, às vezes pode ter mais. Não rompeu, TBTL, tá? Opa, virou um microcanal de alta, caramba, provavelmente isso daqui vai ser uma reversão. Então, barra a barra, você tem que ir definindo aquilo que você vai começar a ter como ideia central daquilo que você vai ter como resposta, como você vai ter como reação, tá bom? Então, gráfico mensal, barra com rompimento, ela fecha rompendo algumas mínimas, tá? Quando o mercado fez novas mínimas, ele apresentou correção. Ainda assim pode apresentar correção para depois descer um pouco mais. O mercado, ele tende a repetir aquilo que ele vem fazendo, tá? Por isso que você tem que olhar para o lado, para você tentar entender aquilo que o mercado vem fazendo. Aqui ele fez uma pequena correção, voltou a subir, certo? Aqui ele vem, faz uma correção, ele volta a subir. Essa correção também foi aqui, voltou a subir, ou seja, ele não rompeu e foi de uma vez. Então você se habituar àquilo que o mercado está fazendo, para você não se assustar. Aqui ele está fazendo nova mínima. Ele pode ainda vir testar tudo isso daqui, fazer a nova mínima e ainda assim depois fazer a correção, tá? Então, você tem que olhar para o lado para você ver aquilo que o mercado vem fazendo, para você ter uma ideia daquilo que ele possa vir a fazer, tá bom? Ela rompe por pouquíssima coisa, aqui o fechamento é um pouco abaixo, tá? Mas fica com um pouco mais de possibilidade de ter continuidade. Já fez nova mínima. Nova mínima, o que gerou? Movimento de pullback. Nova mínima, o que gerou? Movimento de pullback. Nova mínima, o que pode gerar? Movimento de pullback, beleza? Então, você está olhando para a esquerda, para ter ideias para a direita, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, para a gente ver aqui como é que está o mercado aqui nesse momento. Aqui é a mesma movimentação, tem o alvo ali embaixo que a gente já conversou. Aqui tem uma possibilidade de wedge um pouco mais próxima, tá? Que é essa daqui. Ela ainda não foi testada, pessoal, de maneira de tocar mesmo aqui, nessa região. Aqui seria o primeiro alvo de toda essa movimentação, tá? O que está mais fácil, Você, toda vez que você olha para o gráfico, você tem que pensar, cara, vamos posicionar de que lado? O que está mais fácil acontecer? Está mais fácil subir ou está mais fácil descer? Formou um microcanal aqui de alta para eu ver, por exemplo, pressão aqui nessa movimentação de alta? Não, não formou. Então são coisas que você tem que estar conversando, você tem que estar batendo um papo ali com o mercado em tempo real. Aqui, tá? O que está mais fácil acontecer, pessoal? Tem boas barreiras aqui embaixo, muitos suportes, Não, a gente tem um gap aberto aqui, certo? Que ainda não foi testado, então muito provavelmente o mercado, mesmo que ele vai iniciar uma lateralidade, ele testaria esse gap. E para a gente acreditar que essa movimentação aqui é uma movimentação de lateral, a gente precisa de um fundo mais alto e que ele renove máxima, certo? A mesma coisa do índice que a gente conversou. Quando ele fez uma nova máxima ali, ele gerou a possibilidade de agora não ser mais uma tendência de baixa, se tornar uma lateralidade. Então quando que esse cenário aqui muda, Luciano? Esse cenário ele muda quando
você deixar de ter, por exemplo, uma nova mínima, preferencialmente uma mínima mais alta, e ele conseguir renovar uma máxima. Aí ele sai dessa movimentação de tendência de baixa, certo? Uma movimentação de baixa para possibilidade de lateralidade, tá? Que aí você pode estar comprando baixo e pode estar até vendendo alto, mas existe, né, depois disso daqui, né, de uma nova máxima, a possibilidade agora, né, de uma estrutura de alta, tá? Que é o primeiro passo. E se você parar para pensar, né, mesmo que o mercado fizesse isso daqui, você tem alvos, né? Porque o mercado fez um fundo aqui. Pô, você tem um fundo duplo. Se ele romper, você tem uma projeção de 100% dessa movimentação, tá? São alvos naturais ali dessas movimentações, tá? Então você tem que estar estudando como isso daqui, né? Aqui, ó. Eu tenho um topo duplo, certo? Quando que eu tenho rompimento, eu tenho um rompimento aqui, dessa região, certo? Aqui, ó. O rompimento está aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui. A gente está conversando sobre isso daqui, só que agora da possibilidade aqui embaixo, né? Eu tive aqui um topo duplo, beleza? Topo duplo. Rompeu, né? Aqui você tem rompimento, ó, você tem gap aberto, você tem espaço. E aí você veio ter a projeção, né, de 100% desse topo duplo, certo? Que é o segundo alvo, beleza? Então, são possibilidades, né, que vai gerando conforme você vai estudando. E aí você vai acreditando cada vez mais em determinadas movimentações, tá? Então, aqui embaixo tem a wedge, tem o primeiro alvo, né? E a gente já havia conversado em vídeos anteriores também, que aqui também, né, um pouco abaixo, lá naquela região lá que já tem os outros alvos, né, dos movimentos mais amplos, né, tem terceiro alvo aqui em 4823, tá bom? Desse topo duplo, tá? E aí aqui tem a possibilidade wedge, beleza? Então, pro dólar tá mais fácil ainda ele descer do que subir, fechou como barra sobreposta, fechou, essa barra aqui rompe várias mínimas, né? Então acaba tendo um pouco mais de possibilidade dessa movimentação vir, né, para movimentos mais baixos. Pode falhar em fundo mais alto? Pode, é um fundo duplo, né? É um topo duplo, olha o que acontece, aqui é um topo triplo, tá? Região que o preço encontrou resistência, né? E aí ele fez uma devida correção. Região que o preço encontrou resistência, fez devida correção. Encontrou resistência, né, fez devida correção. A ideia aqui é a mesma, né? Você não pode estar vendendo exatamente aqui, tá? Exatamente, bem, muito próximo ali em cima de um fundo duplo. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui, tá? Você aprende com aquilo que você estuda do lado de cá para você usar aqui, beleza? Então, devida atenção, né, a esse tipo de região. Chegou aqui na wedge, Luciano, né, rompeu aqui, veio aqui testar o wedge. Cara, aqui, né, eu estaria procurando alguma forma de entrar abaixo ali em uma boa movimentação, né, um microcanal, tá, uma movimentação lá mais próxima da operação, nos 5 minutos, uma wedge ali bem afastada das médias, né, algum tipo de movimentação que faça muito sentido, tá, faça vários sentidos, né, deu o segundo alvo, deu o terceiro alvo, né, movimentações mais amplas, tá? Você tem que encaixar. Quanto mais coisas você vai... Se você vai operar por contexto, né, você tem que achar várias razões. Senão é melhor você operar gatilhos, né, operacionais, tá? Por quê? Porque se você não construiu muito bem esse contexto, talvez você, né, possa entrar em uma operação ruim, tá bom? Então, atenção, né, a isso também, beleza? Então, vamos dar só uma olhadinha aqui no M60, para a gente ver como que a gente está. Aqui no M60, pessoal, a gente teve, né, a correção até o 61.8, tivemos um pullback, ó, temos um topo duplo mais baixo, está aqui, esse topo com esse topo, ou seja, ele não conseguiu renovar essa estrutura de alta, então a gente não tem possibilidade nem de lateralidade ainda. Por quê? Porque é o topo duplo mais baixo, então se a estrutura não mudou, né, se a estrutura em si não sofreu nenhuma modificação, o que está mais fácil de acontecer aqui? A mesma coisa lá do diário, é mais fácil ele continuar descendo, tá bom? Se ele romper esse fundo, você tem a projeção desse alvo, uma movimentação mais próxima da sua operação, tá bom? Então você teria toda essa movimentação aqui, ó, projetada para baixo, primeiro alvo, segundo alvo, tá bom? Beleza? Então ele reagiu ao 61.8 no seu primeiro teste, essa reação não chegou a mudar nenhuma estrutura macro, então ainda é mais fácil essa movimentação vir em níveis mais baixos do que, né, vir a níveis mais altos. Por quê? Porque ela tem aqui as médias, né, como resistência durante essa movimentação, beleza? Então, devido à cautela aqui. Aqui, pessoal, né, algo
bem próximo. Você está vendo que está formando uma lateralidade aqui, certo? O mercado corrigiu, tudo isso daqui é uma lateralidade, tá? Uma grande lateralidade já. Aqui nos 60 minutos, lá para os 5 minutos, ela é bem maior. E aí você está aqui dentro desse range, certo? Você está dentro deste range aqui. Dentro deste range, como é uma lateralidade, barras começaram a ficar sobrepostas, você tem que ter a devida cautela de não vender exatamente aqui. Por quê? Porque rompimento de lateralidade 80% das vezes falha. E não comprar, né, exatamente aqui. Você pode pegar algum movimento interessante, um pullback, entrar aqui pensando em ver o mercado, talvez fazer um gap de média, tá? Já testou a média móvel de 20, iniciar uma lateralidade, mas você não está buscando reversão do dia. Você tem que buscar aquilo que o mercado, dentro daquilo que o mercado está te dando, tá? Você não vai além disso. Então, aqui você tem uma nova máxima. Se você tiver aqui uma nova máxima com fundo mais alto, aí agora isso aqui se inicia uma possibilidade mais clara de lateralidade. Por quê? Porque ele quebrou a estrutura a princípio de baixo, deixou o fundo mais alto, fez nova máxima. Tá? Então você tem que estar ligado nas estruturas, você tem que prestar atenção nas estruturas, beleza? E aí poderia, né, também gerar um movimento de reversão. E aí o rompimento dessa lateralidade vai gerar uma projeção de alvo. Segundo alvo, ou para cima ou para baixo. Tá mais fácil para baixo, tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente vai agora conversar sobre o índice, certo? Fazer nosso estudo aqui no mini índice. Gaps abertos, tá, pessoal? Isso aqui era uma marcação, né, que a gente tinha feito há um tempo. Mas se vocês voltarem em vídeos anteriores, essa linha aqui ela já está há um tempinho. E essa linha aqui é o que, Luciano? Ela é uma marcação de um gap que estava aberto, certo? Aqui, ó. O gap era esse. Quando o mercado veio corrigir nessa movimentação, ele pegou e deixou esse gap aberto mais estreito. E agora, dentro dessa movimentação aqui, ele fechou esse gap, tá? Então a gente tem aqui, no índice, olhando o gráfico mensal, eu tenho aqui uma correção, tá? Eu tenho aqui uma puxada de alta, certo? Tem aqui uma boa puxada de alta. Eu tenho o fechamento desse gap, eu tenho uma correção na região do 61.8, certo? Eu tenho aqui a possibilidade de uma wedge bull flag com fundo duplo e possibilidade do mercado ainda apresentar algum tipo de movimento de alta, tá? Por quê? Porque aqui eu ainda não estou em total tendência de baixa. Aqui eu estou com a média móvel de 200 passando ainda flat aqui, mais próximo das médias, tá? Mas a gente teve uma, duas, três puxadas e um fundo duplo. A gente já conversou que isso daqui existe a possibilidade de ser um padrão de compra, mas, né, você precisa ver pressão compradora para que, né, você que dê uma clareza, né, na movimentação. Existe a possibilidade, você quer ver algo, né, palpável ali para, por exemplo, poder participar. Beleza? Então, aqui, observando o gráfico mensal, né, trazendo um pouco o zoom, a gente está numa movimentação até então, né, ascendente. Tá? Então, correção mais rasa seria, né, a manutenção dessa, né, possibilidade de movimentação ascendente, né, que foi gerada aqui depois que o mercado fez nova máxima. Aquela mesma ideia. Opa, fez nova máxima, fundos aqui mais altos. Aí isso daqui pode virar uma lateralidade maior, né, poderia ser uma lateralidade agora, né? Por exemplo, dentro dessa movimentação, sem isso daqui existir, uma lateralidade que você poderia, né, estar comprando baixo. Mas ela já veio de uma vez. Aqui, né, período de pandemia. Tá? Tem toda essa grande puxada de baixo. Mas você pode ver aqui que até então, no gráfico mensal, você tem, né, possibilidades de fundos ascendentes, tá bom? Beleza? Então, possibilidade ali da wedge, né, que a gente já conversou. Então, uma, duas, três puxadas. E aí agora a gente vem aqui para o semanal. No semanal, a gente tem um fundo duplo mais baixo, a gente sabe, né, assim como a gente viu ali no mensal. Então eu tenho aqui uma, só para a gente observar as puxadas aqui. Tem uma, né, duas, três, tá? E você tem um fundo duplo mais baixo. O ideal seria o que, pessoal? Um fundo duplo mais alto, tá? Ideal para uma movimentação de alta. Você não quer ver uma movimentação que traga uma mínima, uma nova mínima, tá? Por quê? Porque a nova mínima mantém a ideia da estrutura de baixa. O que é a estrutura de baixa? Fundos cada vez mais baixos. Quando muda? Quando você tem, por exemplo, fundo mais alto. O fundo mais alto é o suficiente? Não, ele precisa modificar uma estrutura
tá? Macro, ele precisa movimentar, né, um ponto de inflexão. Se ele não chega a vir acima de um ponto de inflexão, nem que seja só para dar um oi aqui, a estrutura de baixa fica muito mais forte, né, e a possibilidade de continuidade continua mais latente, beleza? Então, aqui, aproximando, dando um pouco mais de zoom, né, no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente ver, né, a ideia de gap também. Aqui a gente tem, né, o mercado trabalhando em um canal amplo, tá? Canal amplo de baixa, pessoal, normalmente os gaps de alta eles são fechados. Como assim, Luciano, os gaps de alta? Os gaps entre barras de alta, tá? Aqui ficou algum? Não, tá? Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Aqui ficou algum? Não. Se eu pegar a máxima dessa barra, a mínima dela já voltou para testar. Se eu pegar a máxima dessa barra, a mínima dela, né, já está aqui, ó, praticamente na linha da movimentação. Então o mercado voltou para fechar essa possibilidade de gap gerado por essa barra. Aqui, sim, eu tenho um gap aberto e que foi fechado logo em seguida por essas barras. Aqui, eu tenho um pequeno gap aberto que foi fechado logo em seguida por essas barras. Aqui, ó, tivemos gaps abertos durante essa movimentação, tá? E que foram fechados aqui por essas barras. Tá? A gente está conversando sobre observar o deslocamento e a gente está em um canal de baixa. Então, se é um canal de baixa, o que eu posso ter de gap aberto pode ser gaps de alta, né? De baixa, tá? Por que gap de baixa? Porque se é um canal de baixa, a gente espera que ele não corrija tanto. Porque se ele corrigir muito, ele vai mudar essa estrutura ou para lateralidade ou para uma estrutura de alta. Tá? Então você reconhecer o ciclo, pensar nessa ideia de gap e lembrar que nesse contexto aqui, os gaps que você vai ver, né, que tem bem mais probabilidade de serem fechados, né, de serem magnetos, são os de alta, dentro de um canal de baixa. E o contrário, né, numa movimentação de alta, os gaps que terão, né, maiores chances de serem fechados, tá, vai ser esses gaps aqui, os gaps de baixa. Por quê? Porque você espera uma nova máxima. Então ele vai vir fechar todos eles. Né, fechar e ter continuidade. Beleza? Essa é a ideia desse aqui, fechar e ter continuidade. Em algum momento, né, ele acaba fechando, apresentando uma pausa, né, e aí ele consegue, como a gente conversou, mudar a estrutura para uma lateralidade maior ou para uma estrutura de alta. Bom? Então, aqui tivemos os gaps fechados, aqui não temos mais gaps, aqui também não há gaps. E aqui temos, né, a possibilidade de wedge, tá? De nested wedge, ali pelo diário vai ficar um pouco mais evidente essa outra. Mas aqui era uma região, né, de nested wedge, possibilidade de mais de um tipo de wedge. A outra, né, aqui embaixo seria mais um toque no fundo do canal, né, já que aqui já é uma wedge, né, aqui já é nosso terceiro toque, tá bom? Barra sobreposta. Barra sobreposta é um bom sinal? Não. Né? Para quem está, por exemplo, pretendendo vender só, não chega a ser, né, um sinal excelente. Tá mais fácil o que, pessoal, aqui? Descer ou subir? Descer, tá? Tá mais fácil descer, certo? Por quê? A mesma ideia do dólar. Né? O que tem aqui abaixo? Né? Tem algumas barreiras aqui. Tem aqui a ideia do fundo duplo, certo? Tem a ideia das wedges, que seriam a ideia de um ponto de suporte. Mas, se o mercado quisesse simplesmente descer, a única coisa que ele tem aqui é esse fundo duplo, que seria uma região que o preço parou e iniciou uma movimentação de alta. Aqui, se ele quiser ter continuidade, ele precisa romper esse fundo, mas o suporte prévio é isso aqui. Né? Você acreditar que haverá defesa novamente nessa região. Beleza? Então, devida atenção sempre em regiões de fundo. Barra sobreposta, barras sobrepostas, né? A partir dessa aqui, ó. Aqui tem rompimento, aqui volta para a barra sobreposta. Essa barra aqui ela mudou um pouco, tá, o contexto desse fundo. Então ela dá a ideia de que a gente pode ter um pouco mais de movimento de alta. Por que ela mudou? Porque ela rompe vários fechamentos anteriores. Tá? Assim como essa daqui, ó, ela gerou uma movimentação, né, mais altista. Então aqui ainda pode gerar uma movimentação mais altista, porque você tem uma barra que muda algo. Agora no gráfico diário, você consegue observar
alguns microcanais, tá? E isso deixa, né, aquela ideia que a gente conversou ali um pouco mais próxima. Aqui a nested wedge, né, aqui um ponto, e aqui é aquela região que chegou. Aqui a outra possibilidade, tá? Então, dupla possibilidade de wedge. E aqui você viu, né, uma movimentação distinta, né, que é aquilo que a gente conversou quando ele fez essa movimentação. Aqui é um microcanal, movimentação sem correção, mínimas não vêm abaixo de mínimas de barras anteriores. Aqui fez uma movimentação lateral. Aqui mais uma vez, né, tivemos aqui uma movimentação de alta com domínio, né, dos vendidos, dos comprados. Por quê? Porque os vendidos não conseguiram fazer o preço vir abaixo, tá, das mínimas das barras anteriores, certo? Ou seja, movimentações sem correção. Sem correção dos vendidos, tá? Por quê? Porque o preço não veio abaixo da mínima de barra anterior, tá? Não tiveram pressão suficiente para fazer isso, beleza? Aqui, ponto relevante, você está tendo o mercado corrigindo, né, até o 61.8, foi bem exato, né, essa correção aqui, tá? E aí o mercado, durante a movimentação de queda, né, durante a movimentação de alta, a gente observou que o mercado subia sem fazer correções. Aqui sim, subiu sem correções, aqui volta a fazer correções. E quando ele cai com um movimento mais lateral. Tá? Ele não está caindo com barras como essa. Não está caindo com barras como essa. Tá? Ele não está fazendo aquilo que ele vinha fazendo antes. Aqui, ó, o predomínio das barras de baixa maior, né, era bem evidente. Tá? O mercado não fazia novas máximas, ou seja, a estrutura vinha se mantendo. Ó, tá? Se você traçar aqui, ó, você vai ver que o preço não conseguiu fazer aquela modificação que é aquilo que a gente conversou. Aqui o mercado conseguiu fazer, né, porque ó, você tinha alguns pontos de correção, e aí ele conseguiu subir tanto a ponto de conseguir gerar nova máxima. Ah, veio só a pontinha aqui, Luciano. Ele fez nova máxima, tá? O que é relevante para você aqui é que ele fez nova máxima. Quando ele faz nova máxima, ele agora gerou a possibilidade de uma mudança de estrutura. Até então era uma estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Você tem aqui, ó, outro topo sendo renovado, tá? Certo? Você tem aqui, assim como um maior, mais amplo, que é mais interessante. Então, a partir de então, essa movimentação aqui, quando você junta com aquelas ideias lá do semanal, ideia do mensal, é que isso daqui, para você até agora, né, para você e para mim, são fundos agora ascendentes. E eu tenho topos ascendentes. Por isso ela gera a possibilidade de que essa movimentação agora sai dessa estrutura toda de baixo e pode se tornar uma estrutura de alta ou só uma lateralidade mais ampla, tá? Mas ela muda aquela perspectiva que era só então, né, baixista, tá bom? Agora existe, né, a possibilidade de uma movimentação de alta. Boa barra até, né, rompendo a máxima da barra anterior, correção no 61.8, uma POC passando aqui embaixo. Se forma um microcanal aqui de novo, a gente pode apresentar um rompimento, né, aí a gente vai trabalhar a possibilidade também, né, de possíveis alvos, tá bom? Rompimento desse topo aqui. Essa movimentação aqui rompida, né, ela já gera uma possibilidade de alvo. Né? Por que, Luciano, que ela gera uma possibilidade de alvo? Aqui ela já deu, né, o primeiro alvo dessa movimentação. Ela deixou o gap. Tá? Esse topo, quando ele rompeu esse topo, ele deixou um gap. Ele poderia ter voltado e fechado aqui. E isso daqui manteria só a lateralidade. Mas não, deixou um gap aberto. O segundo alvo dessa movimentação aqui não foi atingido ainda. Está aqui em 111. Tá? Pouca coisa acima. Essa movimentação aqui, pessoal, tá? Formaria também, né, uma possibilidade de wedge, porque eu tenho uma, né, tenho duas, tenho três puxadas. Assim como aqui, também formaria uma outra possibilidade de wedge, bem mais inclinada. E se o mercado chegasse de maneira rápida, por exemplo, próximo disso daqui, provavelmente ele falharia, né, porque o ângulo, né, dessa possibilidade, né, de teste de linha de canal, ela é muito, né, muito inclinada. Então, como ela é muito inclinada mais para próximo de horizontal, ela deixaria as coisas um pouco mais de vertical, né? Deixaria as coisas um pouco mais difíceis de um rompimento direto. Né? Tá? Movimentos que são muito climáticos, né, eles tendem a falhar. Beleza? Preço média, né, pessoal? Relação preço-média. Médias estão flats, médias estão laterais.
chance de mercado lateral. Ah, Luciano, e aí, a gente tem algum gap aqui para a gente dar uma olhada? Temos sim. A princípio, se a gente pensar no gap de baixa, aqui tem? Não. Deixa eu tirar esse FIBO aqui, que eu acho que fica um pouco melhor para vocês. Aqui, ficou algum gap durante essa subida? Não, o mercado fechou gaps. Tá? Apesar dele não apresentar correção, né, você pode observar que os gaps aqui até então são fechados. Aqui sim, né, tem gap de espaço, tá? E também tem o gap dessa máxima com essa mínima aqui, certo? Foi fechado logo em seguida. Aqui, vamos ver se gaps estão sendo fechados, né? Aqui você também teve, né, uma possibilidade de gap, a partir desta máxima com essa mínima. Aí o mercado veio e fez o quê? Fechou o gap, tá? Esse gap entre barras que estava aberto foi fechado pela mínima dessa barra aqui, tá? E aqui em cima, Luciano, tem algum gap? Opa! Aqui, gaps sem lateralidade são magnetos, né, pessoal? Se tivesse ficado algum aqui embaixo, muito provavelmente a gente teria um magneto aqui, mas não ficou. Aqui acima a gente tem esse. Então aqui, como as médias estão flats, o mercado está lateral, isso daqui acaba sendo, né, uma boa região de alvo, tá? Para que seja atingido. E aí a gente tem que observar se vai gerar uma boa pressão a ponto de romper, fazer pullback, ter continuidade, ou, né, se vai chegar aqui, né, e falhar. Tá? Então, uma região interessante para você manter marcada aí, tá? E para os seus estudos, né, futuro a partir daquilo que você está estudando agora, beleza? Aqui em cima ficaria uma possibilidade de 3 puxadas, né, 1, 2, 3, e a outra até então é essa daqui. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos. Aqui nos 60 minutos, né, de algumas postagens que eu fiz de backtest lá no Insta, a gente conversou, né, que o mercado ele veio testando aqui a média móvel de 20. Ele inicia aqui uma movimentação de baixa, né, você está vendo topos cada vez mais baixos, nos permite ligar essa LTB aqui, tá? Duplicando essa LTB para esse fundo, né, que é o ponto de intersecção desses dois topos, você chegaria aqui em um canal, tá? E esse canal ele foi respeitado. Tá? Você tem 1, 2, 3 puxadas. Olha como é interessante aquela ideia da probabilidade, né? Como falha, rompimento disso daqui, tá? Dá para você apostar nisso daqui o tempo todo? Não, precisa de boas características de lateralidade para que você acredite na falha. Chegou com muita pressão, esquece isso daqui. Muito provavelmente vai ter pullback para descer mais. Tá? Então, barra, barra. Movimentação tá como, pessoal? Tá bem lateral. Não tá fácil de ler pressão aqui. Se a gente olhar isso daqui, ó, isso daqui nos remete muito mais a uma lateralidade ampla, tá, do que a uma boa tendência. Olha a quantidade de barras sobrepostas que tem durante essa movimentação. Isso dificulta, por exemplo, o rompimento. Por quê? Porque 80% dos rompimentos em lateralidades falham. Se você pega uma movimentação e você chama essa movimentação, por exemplo, de lateralidade, né, você sabe que tende a falhar. Tá? Tende a falhar onde? Tende a falhar novas mínimas. Tende a falhar o quê? Continuidade. Tá? Diferente, né, se a gente tivesse um microcanal. Essa subida foi boa, pessoal? Não. Também foi uma subida com muita barra sobreposta. Tá? Olha a quantidade de barra sobreposta que tem durante essa movimentação de alta. Tá? Temos aqui as 3 puxadas, mas olha a quantidade de barra sobreposta que temos aqui. Tá? E aqui o preço cumpriu algumas premissas. Né? Quais premissas, Luciano? O que a gente havia conversado? Né? Acho que em 2 dias que eu postei lá no Insta, alguns estudos, a ideia era que o mercado, por exemplo, depois dessa possibilidade de wedge aqui, viesse deixar aqui um gap de média. Tá? Qual gap de média? A mínima dessa barra aqui, ó, ela não toca a média móvel de 20. Então eu tenho aqui 1, 2 barras acima da média móvel de 20, completas. Né? A mínima da barra não pode tocar. Beleza, então aqui eu tenho um gap de média. Gap de média em um cenário que vinha de uma tendência de baixa, ele é um setup de venda, tá? Pela possibilidade de que disso daqui iniciar uma MTR. A MTR ela pode corrigir até onde ela quiser, tá? E que parâmetros que você pode usar para pensar em pontos de parada? Você pode usar FIBO, né? Você pode usar essas regiões de POC, tá? E como a gente conversou, é mais interessante que essa MTR, por exemplo, né, pensando na ideia de MTR, que ela corrigisse, por exemplo, em 1.8, corrigisse até essa região de POC, e depois apresentasse algum movimento, né, um pouco mais familiar de alta, tá? Um microcanal, quem sabe, tá? Para que isso daqui ganhe realmente uma projeção de
boa movimentação de alta. Mas tivemos gap de média é um setup de venda, tá, pessoal? Então, já pode ter uma movimentação de baixa. E aí o que não seria tão interessante seria que o mercado viesse, por exemplo, fazer nova mínima, tá? Porque ele fez nova máxima. Então, quando ele faz a nova máxima, é a mesma ideia lá que a gente conversou do diário, né? Pela fractalidade de time frames. E ele agora iniciou a possibilidade de uma lateralidade mais ampla ou, né, movimento de reversão. Se vier movimento de reversão, você tem toda essa projeção aqui para trabalhar como alvo. Tá? Que projeção? Isso aqui. Ó. Primeiro alvo em 107 e segundo alvo em 108. 108.331. Tá? Aí precisa romper, né? Claro. Por enquanto, você tem agora o start da possibilidade de que você pode tá pensando em comprar baixo. Né? Mas o mercado chegue por aqui, chegue nessa região da POC, né? Região de 61.8. Por quê? Porque ele agora te apresentou uma nova possibilidade de contexto. Tá? Se tivesse falhado, era mais provável que ele viesse fazer o quê? Nova mínima, de novo, para depois subir. Tá? Mas agora a gente tem a demonstração daquilo que a gente fala que é esperar a demonstração de um dos lados, que seria o gap de média. Gap de média pode vir a ter uma MTR para depois apresentar uma reversão majoritária de tendência. Isso somando as ideias lá do mensal, do semanal, do diário, da pressão que você viu, de você esperar um pouco mais de movimento de alta, beleza? Então, para o vídeo de hoje, eu acho que é isso, tá, pessoal? Deixa eu dar só uma passada rápida aqui nos 5 minutos. Eu acabo tossindo um pouco aqui durante o vídeo, fica meio chato isso daí. Aqui. Deixa eu ver isso aqui. Foi dia 24, tá? Segunda-feira. Então a gente vai dar uma olhada aqui na segunda-feira pra gente pensar em alguma coisa aqui. Segunda-feira, pessoal. O mercado abre, num gap de baixa, certo? Gap de baixa. Cadê aqui dia 24? Passei aqui dia. Aqui, ó. Tá? O mercado abre. Eu vou trazer aqui a parte do dia anterior porque precisa, pra gente fazer algumas ideias. Eu vou colocar aqui o contador de candles. E eu posso me referir a números aí, talvez quem está acompanhando também pode ajudar. Tá? Barra 1, gap de baixa, rompendo a lateralidade do fechamento do dia anterior. Que lateralidade, Luciano? Aqui você tem uma, aqui você tem outra. Tá? De toda forma, ela abre abaixo tá? De toda essa possibilidade aqui ó, de lateralidade. Certo? Beleza. Então ela abre abaixo. Abre fazendo uma nova mínima. Quando ela abre fazendo uma nova mínima e uma possibilidade de lateralidade, o que ela pode fazer? Ela pode voltar a subir, manter a lateralidade ou com nova mínima, já que aqui ó, era fundos mais altos, o que o mercado pode fazer? Ele pode gerar uma movimentação de baixa. Tá? Ele precisa criar essa possibilidade de estrutura para que a gente possa pensar na possibilidade que ele vai descer. Porque se o mercado abre aqui e não chega a fazer nova mínima, você tinha fundo, fundo mais alto, fundo mais alto. O que vai acontecer? Subir, vai fazer nova máxima. Tá? Então você sempre está procurando trabalhar nessa ideia de estrutura, beleza? E aí aqui você já tinha também gatilho de venda já na primeira barra. Por quê? Por conta do gap. E essa movimentação, ela vem logo de cara, dá alguns alvos, Então aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo, tá? Teu segundo alvo, barra climática, longe das médias, cara, realiza lucro, Por quê? Tem boas chances de ter pullback, pelo menos um retorno em MM20, tá? Aqui o caso veio, até MM50. Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, só pra gente retomar aqui, ó, que aqui a gente teve algumas movimentações de puxadas, ó, tem uma puxada, uma correção, tem uma puxada, aqui, ó, correção, e outra puxada, aqui correção, outra puxada. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades de ligar algumas wedges. Quando que o wedges funciona, pessoal? Quando você tem barras sobrepostas, lateralidade. Em tendência, você esquece, tá? Wedge, beleza? Então, o mercado volta ainda para fazer o quê? Para dar o terceiro alvo desse rompimento. Atingiu o terceiro alvo do rompimento, deixou forte a rejeição e depois mudou o mercado. E aí, pessoal?
aquela ideia de gap que a gente estava conversando. Aqui, né, a movimentação até então, ó, sem gaps abertos. O mercado fechando tudo, deixou alguns gaps aqui, ó, tá, durante a movimentação de baixo. E aí ele começa depois a deixar gaps na direção da alta. E aí você tem ó, 1, 2, 3, 4 boas barras de tendência, todas rompendo máximas anteriores. O que é isso daqui? Um microcanal. Microcanal chegou forte na movimentação de topo duplo. Chegou em lateralidade? Não. Chegou deixando grandes gaps abertos. Ó. Olha como que ele chega, né, na região de topo duplo. Ele chega com excelente pressão, e não de uma barra só, de várias barras. Tá? E aí acaba tendo continuidade, né, o rompimento dessa movimentação, e aqui ele vem te dar alvos agora, só que dessa vez para cima. Né? Aqui ó, você tem essa mínima, você tem esse topo que foi rompido, aqui era o alvo, né, dessa movimentação. Além disso, isso daqui também era uma possibilidade de wedge. Outro ponto, o mercado está extremamente afastado das médias. Você vai acreditar que isso aqui vai romper e vai ter ampla continuidade? Então você não está comprando aqui de maneira alguma, beleza? E aí o mercado faz uma correção mais profunda, né, faz um retorno às médias, e aí apresenta, né, uma movimentação de lateralidade. Esse dia aqui, lateralidade bem característica, né, pessoal? Bem fácil de ver que é uma lateralidade, né? E quando tem lateralidade, a gente tem a possibilidade disso aqui ser uma região de acumulação e que o mercado possa vir abrir com gap, ter continuidade, já vai dar alguns alvos. E aí você tem que já deixar as coisas meio marcadas, tá? Você não pode deixar para quando o mercado estiver fazendo algo. Você precisa já estar com algo meio pré-pronto aqui. Com algumas ideias. Ah, ele abriu aqui embaixo, olha, falha de wedge. Por que falha de wedge? Porque eu tenho aqui algumas possibilidades de contar algumas puxadas. Né? Tenho uma puxada, tenho outra puxada, tenho outra puxada. Também tinha essa outra possibilidade aqui. Tá? Dessa daqui, né, com essas demais. E aí se o mercado abre aqui embaixo, o que eu vou esperar? Vou esperar duas pernas de baixo. Se o mercado abre acima, né, por exemplo, dessa lateralidade aqui, a gente vai poder trabalhar a projeção dessa lateralidade. E aí seria um Fab 4, né, das duas maneiras até interessante. Tá? Por quê? Porque a MM200 está passando aqui ao meio. E a gente tem a lateralidade que é necessária ao Fab 4. Tá? E aí como que abriu o mercado no dia? Ele abre com gap de baixo, abre com falha de wedge. Falha de wedge, o que a gente espera? Pelo menos duas pernas de baixo. Perna 1 já fez uma movimentação aqui bem rápida, voltou a subir, ó, troca polaridade com aquela região da wedge que até então vinha apresentando ponto de parada como suporte, né? Parou, 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 parou. Aqui ele está baixo, ele volta como resistência, tá bom? E aí o mercado, né, veio, né, fazer, né, mais duas pernas de baixo, pelo menos. Né, aqui você consegue contar uma, duas, correção lateral, três, correção lateral. Então aqui geraria também a possibilidade, né, de uma wedge. Tá? E aí formou só, né, uma boa lateralidade aqui, tá bom? Deu alvo, pessoal? Deu, de várias formas. Né? Alvos menores aqui, ó. Aqui tem primeiro alvo aqui já bem rápido, segundo alvo, depois aqui terceiro alvo, tá? Se eu pegar a lateralidade maior, né, que era a ideia principal, deu alvo? Deu. Aqui, primeiro alvo, aqui, segundo alvo, aqui, terceiro alvo, tá? Desse topo com essa mínima, certo? Deu alvos da lateralidade, tá bom? E alvos do intraday, Luciano? Claro, você tem que trabalhar alvos do intraday, porque é mais próximo da sua realidade. Rompeu, ó. Quando que rompe? Quando deixa gap. Gap é uma confirmação extra, né, pessoal, para você acreditar no rompimento. Aqui, ó, até aqui eu estou lendo como falha de rompimento. Enquanto não deixa um gap aberto, eu estou pensando nisso aqui como falha de rompimento, ou seja, ele pode fazer a nova mínima, voltar a subir, fazer a nova mínima, voltar a subir. Em uma hora, né, essa nova mínima ela pode reverter, tá bom? Então, alvos. Né? Primeiro alvo, tá? Segundo alvo e terceiro alvo, tá? Aqui, ó, no intraday. Deu o terceiro alvo dentro do intraday, talvez seja interessante você dar uma pensada, principalmente, né, depois de ter visto uma, duas, três puxadas aqui, tá? Onde que estão as três puxadas? Aqui, ó. Tá? Essa aqui demandou, né, uma movimentação bem lateral, tá? Ficou uma movimentação bem lateral mesmo, que inclusive, né, já pode gerar projeção para uma outra movimentação. Por quê? Porque ela é uma movimentação de acúmulo, né? Como ela sendo, né, uma movimentação de acúmulo, você pode traçar alvo no seu rompimento para cima ou, né, para baixo. Tá?
no caso aqui, né, foi para cima, né, e veio fazer aquela premissa, né, que a gente conversa. O edge, né, 3 puxadas, fundo duplo, lembram? E o fundo duplo ideal para nós é o fundo duplo que mais alto, né? Por quê? Porque aí ele não muda a estrutura. E aqui ele até fez, né, algumas novas máximas. Como que você sabe que ele fez novas máximas? Você traça, né, uma linha de canal aqui que você já vai conseguir observar. Ela está subindo, né, tá vindo testar mais vezes. Fez uma wedge, essa wedge conseguiu fazer nova mínima? Não, ela parou mais alto. Então, lá no final do dia, né, ela gerou aquela possibilidade de movimentação de alta. E aqui, né, só para exercitar aquilo que a gente vem conversando lá em time frame maior, tendência de baixa, preço trabalhando abaixo de todas as médias, tá? Mal chega a tocar a média móvel de 20, né? Tocou aqui, depois boa movimentação, tem mais de 20 barras aqui, então temos uma tendência. Virou lateralidade, certo? Aqui, ó. O que é isso daqui, pessoal? Gap de média. Gap de média. Aí, opa, gap de média. Legal. Já vai reverter? Vai fazer MTR? Talvez. Mas se você tiver, né, suporte a algumas ideias que você possa carregar para isso, ó, aqui eu tinha uma nested wedge. Como assim, Luciano, nested wedge? Ó, eu tenho um gap de média e nested wedge é o quê? É um setup de venda, uma wedge. É um setup, nesse cenário aqui, de venda. Eu tenho gatilho de venda, barra de rejeição. Aqui você teve muitas oportunidades para vender também, né, pessoal? Não faltou, né, oportunidade aqui para venda, tá? Veio da oportunidade na compra aqui ainda foi venda, tá? Oportunidade na compra aqui, você vai ser o primeiro a comprar, né? Sendo que o mercado ainda está fazendo uma estrutura de baixa, talvez não, tá? Talvez não. E aí, né, você está em toda uma estrutura de baixa, fez o gap de média é um setup de venda, então você tem que estar buscando uma forma de vender. Como forma de vender? Wedge, topo duplo, nested wedges, tá? Então, algumas maneiras, né? E aí aqui você está vendo, né, a possibilidade de venda, aqui outra possibilidade de venda. Opa, falhou mais alto. Então eu tenho agora uma wedge com fundo duplo, certo? Tenho o gap de média, tenho a MTR, que seria o último suspiro dos vendidos, com fundo mais alto, tá? Então, a partir daqui, né, o mercado poderia, né, gerar uma movimentação diferente dessa que ele vinha fazendo aqui. Gap de média, MTR, reversão majoritária de tendência. Beleza, pessoal? Então, aí encerra-se, né, o dia. Dia seguinte, pessoal, abertura, um estudo de abertura, que é legal vocês fazerem também. O mercado abriu, pessoal, aqui. Se ele tivesse aberto aqui, né, embaixo, olha como estavam as médias no fechamento do dia. Abertas, alinhadas e direcionais. Olha isso aqui, ó. MM9 praticamente reta para cima, MM20 também, MM50 ascendente. O mercado abrisse, por exemplo, bem aqui, ó. O que você poderia pensar em fazer? Em comprar. Tá? Porque no mínimo você vai poder pegar um pouco de ponto aqui para uma lateralidade. Ele abriu mais alto, né? Abriu aqui, mais próximo já da barra de fechamento. E aí o que ele veio cumprir, né, pessoal? Ó, ele veio cumprir alvos, tá? Que alvos, Luciano? Tem rompimento, certo? Tem gap aberto, tem uma movimentação de continuidade. Então aqui, ó, você tinha o primeiro alvo já cumprido, o segundo alvo que estava faltando, tá? Ele cumpriu o segundo alvo, ele fechou o gap com o dia anterior, ele testou a região da VWAP, ele testou a região da POC, tá? Então ele cumpriu várias premissas, e aí essa barra, em determinado momento, ela ficou lá em cima, né? Bem aqui, ó. Você poderia estar comprando aqui, olha a distância que o mercado, as médias estavam do mercado, tá? Vai ter ampla continuidade? Dificilmente, tá? Você entrar no contexto inicial aqui, beleza. E depois, comprar, né, por aqui, no teste da região da VWAP do dia anterior, seria interessante. Por quê? Porque as médias estavam ascendentes. Então aquele estudo lá que você faz das médias como localizadores, ela te ajuda, tá, a operar de maneira um pouco mais com parâmetro, né? Eu, particularmente, uso essas médias para ter parâmetro, tá? Não tem uma função estética, não. A função é ter parâmetro, me dá parâmetro. Opa, vai isso daqui, vai derreter de uma vez? Não, sem virar uma lateralidade antes, tá? É difícil, tá? Volta em V, não acontece o tempo todo, tá? Então, sim, a gente tem que trabalhar com aquilo que acontece mais, certo? E aí formou uma lateralidade, formou 3 puxadas, tá? De movimentação do preço, ó, tá? Você teve ali possibilidade de wedge, você teve gap sendo fechado,
olha aqui um gap aberto, ó, que havia ficado, tá? Aqui, ó. Esse gap veio sendo estreitado por essa movimentação, depois ele fechou o gap. Ele volta, fecha o gap, aí depois apresenta uma movimentação de baixo. Isso também depois, né, de apresentar algumas tris puxadas aqui pra gente. Rompeu, pessoal, aí você trabalha essa possibilidade de alvo, tá? Apresentou rompimento, ó. Rompimento, apresentou gap aberto aqui, tinha região de POC aqui que poderia gerar, né, uma movimentação de alta. Aqui foi uma movimentação de lateralidade, também poderia ter falhado aqui, mas depois que rompe, né, você tem que trabalhar a possibilidade de alvo. Então, aqui tinha primeiro alvo e aqui, né, de maneira exata, tá, o segundo alvo dessa movimentação, tá, cirúrgico, beleza? Depois de dar, né, o segundo alvo, nova movimentação lateral mais chata, e aí depois aqui rompimento de novo. Rompeu, pessoal, ó, formou a lateralidade, certo? Bem evidente a lateralidade. Tem uma máxima, eu tenho uma mínima. Rompeu, primeiro alvo. Rompeu, continuidade, segundo alvo. Opa, continuidade, terceiro alvo, certo? Primeiro, segundo, terceiro alvo. Terceiro alvo da movimentação, né? Mais afastado das médias, é interessante você dar uma pausada ali em venda aqui embaixo, né, pessoal? Tá? Melhores desenvolvimentos de candle, né, pessoal? É de barras que saem das médias, beleza? Barra ampla saindo das médias, apresentando rompimento. Então, teve aqui também alguns gatilhos de venda ali que foram interessantes. Aqui já não era tão válido você vender, né, porque já estava praticamente na cara do segundo alvo dessa movimentação, tá? Aqui, interessante, porque está no modo rompimento, né, e foi dar até terceiro alvo. Depois, lateralidade de novo. Aqui, mais um pouco de lateralidade no fechamento do dia. Duas formas de lateralidade. Você tem, a princípio, essa lateralidade aqui mais ampla, tá? Que é dessa máxima a essa mínima. E essa outra lateralidade aqui. Uma lateralidade um pouco menor. Lateralidade, como a gente falou, são movimentações de acumulação, tá? De distribuição, e que muitas vezes vão gerar, né, tendências. Então, lateralidades são legais, tá? Quando elas, né, apresentam um rompimento. Beleza? Então, dia seguinte, pessoal, o que foi? Né? Dia seguinte você abre com gap de alta. Abre aqui, ó, certo? Abertura da barra 1. Abre testando quem? A MM200, a região da VWAP do dia anterior. Abre já dando alvo. Opa! A gente tinha aqui um topo duplo, não tinha? Um ponto de parada, outro ponto de parada. O mercado acabou. O mercado já abre, né? Aqui, ó, dando o primeiro alvo dessa movimentação. O mercado já abriu dando alvo, já abriu em cima de resistência. As médias, pessoal, como a gente conversou, são localizadores. O preço com a MM50 acima da MM9, da MM20 é um bom cenário, por exemplo, uma subida direta, né, sem um pullback? Dificilmente, tá? E aí ele abre num gap de alta, mas sem, né, apoio, né, sem isso daqui, aquilo que a gente falou do dia anterior. Né? Uma coisa é você abrir aqui, ó, acima de todas as médias abertas, alinhadas direcionais. Outra coisa é você abrir aqui, né, numa tendência de baixa, né, que não é o melhor cenário do mundo. No mínimo, né, você enfrentaria aqui algum tipo de lateralidade antes do mercado, né, ficar de novo, né, no modo aqui, ó, sempre comprado, preço trabalhando de um lado só das médias. Aqui não era isso, tá? E aí ele vem fazer o quê? Romper a mínima. Rompeu a mínima, você tem que pensar em trabalhar, né, alvo. Opa, primeiro alvo. Esse primeiro alvo tem confluência com mais alguma coisa? Opa, fundos anteriores. Aqui, ó, wedges, tá? Tem aqui uma possibilidade de wedge. Cara, chegou na wedge, aí só se ela romper, que aí você vai ter a premissa de duas pernas. Se ela não rompe, o que mais acontece é ela fazer uma TBTL, voltar para dentro do canal, manter a estrutura de baixo. Outras poucas vezes, né, reverter, como foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, aqui, reverteu? Reverteu. Por quê? Porque ele fez nova máxima. Tá? Tem 3 puxadas também, ó. Tem uma, tem duas, tem 3 puxadas, certo? Então, dessa maneira que você consegue contar as 3 puxadas. Aqui, né, se você contar também pontos anteriores, você também tem outra forma aqui, ó, de 3 puxadas, certo? Tá? Aqui eu também tinha outra maneira de contar 3 puxadas, além dessa daqui, tá? Forma wedges claras? Não, mas forma 3 puxadas.
Após 3 puxadas, pode vir a ter uma correção um pouco mais profunda. Tá? Então você tem que ligar essa ideia. Beleza? Então, veio, né, apresentar uma correção mais profunda, certo? Veio trabalhar abaixo das médias, né? Isso aqui deixa de ser, por exemplo, um canalzinho aqui um pouco mais com correções mais rasas ali e, né, veio inclusive fazer uma nova mínima e uma estrutura micro, tá? Estrutura macro do dia, a gente sabe que ela até então, né, ela estava sendo uma movimentação agora de possibilidade de lateralidade, porque eu tenho nova máxima, né? Ou, né, que o mercado possa, né, vir a reverter essa movimentação, tá? Mesma coisa, mesma ideia. Mudou a estrutura? Mudou a estrutura. Pode falhar aqui, para quê? Para subir mais, tá? Se não tivesse feito nova máxima, poderia, né, manter só uma lateralidade aqui um pouco mais descendente, né? Tivesse pausado aqui um pouco antes, beleza? Então, aqui, pessoal, durante essa movimentação aqui, nesse dia, você vê o quê? Uma grande lateralidade. Né? Você tem aqui a máxima e aqui a mínima aqui. Né? Você tem aqui uma grande lateralidade. Tá? Uma lateralidade um pouco mais ampla. E aqui é um fechamento que é um fechamento um pouco mais complicado porque ele fecha já descendo, mas as médias estão abertas, alinhadas e direcionais. Médias abertas, pessoal, alinhadas e direcionais. Abre num grande gap de baixa, é fácil descer? Não. Só que essas coisas que eu estou falando para vocês, você tem que ir lá e validar em backtest depois. Né? Fazer um movimento imediato contra esse tipo de alinhamento é difícil. Então aqui ó, ele gerava a possibilidade de compra. Para quê? Para um scalp. Tá? Compra onde? Fundo duplo. Tá? Pensa na possibilidade de rompimento. Pensa em quantas vezes você viu o rompimento. Ó. Essa barra ela abre aqui, certo? Ela fecha com uma barra de alta. Ela abre aqui e em determinado momento ela esteve bem aqui. Ó. Você acredita que essa movimentação aqui, ó, ela vai gerar um rompimento imediato, com continuidade, com as médias desse jeito? Ó, se ela tivesse fechado aqui, né? A possibilidade de você, quantas vezes você viu o mercado, por exemplo, descer de uma vez com as médias desse jeito? São mais difíceis. Então, como eu falei, as médias geram parâmetros para que você não se assuste com movimentos do mercado, beleza? Abertas, alinhadas e direcionais, ainda era mais fácil subir um pouco, tá? E aí, o mercado vem fazer nova máxima, certo? Fez nova máxima, tem estrutura de alta. Essa estrutura de alta, né, atinge uma possibilidade de wedge, né? Tá? Então aqui é uma possibilidade de wedge, vindo, né, de uma pequena lateralidade, ó, sobe com barras sobrepostas, ó, não tem praticamente rompimento. Quem que rompeu? Só a barra 10. A barra 10 acaba apresentando, né, um bom rompimento, deixando o gap aberto. Tá? Aqui você vê nessa subida aqui, ó, ausência de gaps, tá? Que é característica de lateralidade. Né? Não há gap algum aqui. Ó, tá? O primeiro gap que você viu foi o da barra 10, que é o que chega na possibilidade de wedge. Então você não tinha uma boa tendência, você não tinha um bom micro canal de alta, né, para essa movimentação, por exemplo, apresentar rompimento e ampla continuidade. E aí o mercado veio fazer uma correção um pouco mais profunda, né, afinal de contas, como a gente vem conversando, né, a gente tem uma, né, tem duas, tem 3 puxadas, após 3 puxadas o mercado pode apresentar uma correção um pouco mais profunda. É um contexto, né, para você, por exemplo, aproveitar, né, gatilhos de venda, né, como esse aqui, tá bom? Aqui, ó, essa barra ela muda bastante coisa, como aquilo que a gente falou, ela deixa a possibilidade de gap, ela se afasta bastante dos fechamentos anteriores. E aí, né, ela veio aqui testar aqui praticamente a região da POC, né, e aí depois apresentou novamente, né, mais uma boa movimentação de alta. Teve rompimento? Teve rompimento. Rompimento confirmado, rompimento com gap. O que você faz? Você vai projetar alvos. Então o primeiro alvo estava aqui. Chegou a dar segundo alvo? Não. O segundo alvo deste rompimento aqui, ó, ficou aqui em cima. Tá? Não chegou a ser atingido. Beleza? E aí aqui já dentro da movimentação do intraday, né, você também consegue contar puxado. Certo? 1, 2, 3. Você consegue traçar uma wedge aqui bem bonitinha? Não. Você tem 3 puxadas. Tá bom? Depois das 3 puxadas, o que o mercado fez? Apresentou um movimento lateral. Movimento lateral, pessoal. Mais uma vez, ó. Esse fechamento aqui, ele é um fechamento e uma movimentação lateral. Tá?
está acima da MM200. Lá no diário, né, o que a gente conversou? Que tem a possibilidade de a gente ter um pouco de continuidade de alta. Na terça, né, que segunda feriado, abre o mercado com gap de alta aqui em cima. Já está acima da 200. Ele vai ter grandes barreiras? Não, você vai projetar isso daqui para cima. Tá? Vai ser sua primeira tarefa. Se ele já abrir dando o segundo alvo, aí já é um pouco mais complicado, porque já abre dando alvo. Como estão as médias? Estão flat. Então talvez seja mais interessante você vender para pegar um pullback aqui até o realinhamento das médias e depois voltar a comprar. Tá? E aí depois você vai, né? Pode trabalhar ainda terceiro alvo dessa movimentação e se, né, por sorte, né, ou uma boa ironia do destino, às vezes você tem ali algumas confluências, né, de alvos. Tá? E aí, se tiver confluência de alvos aí, melhor ainda. Beleza? Caso abra, né, claro, com gap de alta que a gente está conversando. Ou abra fazendo uma movimentação de alta. Outro ponto, se abre aqui ao meio. O meio, né, a gente acabou de falar que a gente tem uma lateralidade. Se ele abre no meio da movimentação, você vai assistir até o mercado apresentar algum tipo de rompimento. Beleza? Gap de baixa. Eu tenho possibilidade de wedge aqui, alguma coisa? A gente tem um ponto de parada aqui, né, que ele está tentando romper. Certo? É o que a gente tem. Seria, né, inclusive, né, uma possibilidade de alvo que você poderia, né, trabalhar a projeção. Então, primeiro alvo aqui. Segundo alvo. Opa, ficou algum gap aberto? Algo que você sempre tem que se perguntar. Né? Ah, eu tenho uma movimentação do dia anterior. Ah, tem uma subida aqui. Ó. Gap aberto, estou procurando algum gap aberto. Aqui eu tenho um. Ó. Ele foi fechado levemente por essa movimentação. Acaba sendo um magneto se o mercado for ver isso daqui com uma grande lateralidade. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Bom final de semana para vocês, bons estudos. Se gostou, curta, compartilha, né? Que assim você ajuda a divulgar o canal para mais pessoas. Valeu, pessoal. Até mais.